CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais um dia de estudos em nossa casa, em torno do livro A Gênese. Leremos o Evangelho e iniciaremos o nosso estudo. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Deus é que criou o espírito imortal. Os nossos pais ofereceram-nos o corpo físico. De posse desse corpo, Senhor, pedimos que nos ajude a compreender melhor a vida, a trabalhar para as conquistas da alma, do espírito imortal, na compreensão da Gênese, na compreensão que a doutrina espírita nos traz. Certamente, aos irmãos desencarnados, também, Senhor, a tua inspiração para que eles, entendendo melhor a vida, tenham um proceder diferente. Envolva todos nós, envolva a nossa casa de amor, envolva a cada trabalhador aqui presente. Em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, das nossas queridas irmãs Cida, Neus, Elvira, em nome da minha amada e querida Lourdinha, do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, do patrono desse estudo, o professor José Jorge, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, como aquele pessoal fala, né? Nós estamos aqui na criação primária, não é isso? É o Capítulo 6, item 12. A criação primária. Após termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que originou os mundos e os seres. Em seguida, desceremos a criação da Terra em particular e ao seu estado atual, na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo como ponto de partida e comunidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Estamos aí no item 12, tá? Item 13 é da criação primária. No item 12, ele apenas fez um preâmbulo aqui do que nós vamos estudar. Partindo de um princípio. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, lembra que nós estudamos semana passada sobre o tempo, né? As forças e a leis, na semana retrasada sobre o tempo, sobre o espaço, o que seria o espaço, o que seria o tempo. Tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores, certo? Então ele continua. Se tivermos compreendido bem a relação,
ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é essencialmente una, imóvel, permanente, e que ela não é suscetível de qualquer medida sob o ponto de vista da duração, compreenderemos que para a eternidade não há começo e nem há fim. Deu para entender, não deu? Isso aí a gente estudou na aula passada, retrasada. A gente está estudando aqui o item 12, criação primária. Lemos o item 12 e o item 13. Estamos lendo o item 13 ainda. Por outro lado, se fizermos uma justa ideia, ainda que necessariamente muito imperfeita, da unidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e que exista sempre. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos houvessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço tão eterno quanto ela. Então ele está falando dessa unidade divina, ele tentou fazer aqui algo que chegasse perto, né? Dentro do possível, compreender isso. Mas ainda fica muito distante da gente, né? Como é que tudo começou, como é que o universo começou, como é que Deus começou. A gente não sabe dessa essência. Ou então, antes que os tempos houvessem nascido, como que antes que o tempo houvesse nascido, se o tempo não existe? O tempo não existe. Quanto tempo tem um tempo? Mas será que teve um princípio o tempo? Olha como é que a nossa mente não alcança. Ela não vai além. E Kardec coloca: antes que os tempos houvessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço tão eterno quanto ela. Vai ficar para a gente aqui numa linguagem poética, né? E pronto. Sendo Deus, por sua natureza, de toda a eternidade, criou desde toda a eternidade. Isto não poderia ser de outro modo, pois a qualquer época longínqua a que nós recuemos pela imaginação, os limites supostos da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Vamos continuar lendo, que está complicado para a gente, né? Pensem bem nesta ideia. Uma eternidade ao longo da qual as divinas hipóteses, as volições, o que é uma volição? Ele botou aqui embaixo, é o ato pelo qual a vontade se determina a alguma coisa. Infinitas, as volições infinitas teriam permanecido ocultas em muda letargia, inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá a vida aos seres, de mutismo indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz, que vão se espalhando para todos os lados do espaço. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta os períodos inimagináveis do infinito de duração, o fiat lux do início. Olha, gente, eu acho muito difícil a nossa compreensão, mesmo o que Kardec está trazendo aqui para a gente. O que ele está trazendo aqui, na verdade, é que nem ele sabe como tudo isso começou. Ele está tentando fazer uma analogia para que a gente raciocine. Então, o que é eterno? Eterno. Deixa eu ver aqui no dicionário,
Não tem fim. Não acaba. Então, eterno, vou botar aqui, eterno. Eterno. Ele está falando que... Eterno. Fora do tempo. Sem início ou fim. Que tem... Aqui uma outra definição, que tem começo, mas não tem fim. Então, uma coisa fora do tempo, que não tem início e nem tem fim, nem o dicionário define direito. Numa segunda explicação, é eterno. A gente pode dizer que nós espíritos, somos imortais, mas nós tivemos um princípio. A gente não é eterno. A gente teve um princípio, o espírito. Mas Deus não teve princípio. Por isso ele é eterno. E a gente não alcança, não consegue definir essa eternidade. Por mais distante que vai a nossa mente, ainda não é o fim. Como um número, que por mais longe que vá a sua mente, numa numeração, ele não tem fim. E ele também não tem um começo. Um número tem um princípio, vascaíno? Hein, Marcelo? O número tem um princípio? Qual o primeiro número? E o menos 1? E o menos 2? E o menos 3? E o menos... Então, quando a gente pega o número, você vê que o número, a gente aprendeu matemática, faz aquele infinito, né? Um 8 deitado, é o símbolo. Tem coisas que fogem à nossa capacidade. E por que a gente ser tão vaidoso, tão orgulhoso, se somos quase nada ou nada diante do universo? Nada. Por que se achar tanto, né? Por que se achar tanto? O meu time tem que ser campeão, é o meu time que tem que vencer, é minha, tudo é o meu. A gente se acha tão importante, né? Bom, concluímos que não conhecemos nada, né? Vamos continuar aqui. Mas somos importantes para Deus, porque somos filhos do Criador, somos inteligência do Criador. Número 15. Portanto, o começo absoluto das coisas remonta a Deus. O começo absoluto das coisas remonta a Deus. Mas quando é que foi que Deus existiu? A gente não sabe nem quando a Terra começou. Os cálculos são quiméricos, dizem 4,5 bilhões de anos atrás. Mas ninguém sabe realmente como ela começou. Não tem um cálculo absoluto. Mas imagine Deus. As sucessivas aparições dessas coisas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que imortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desenvolveram nesses tempos antigos em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Nessa época primitiva, em que a voz do Senhor, fazendo-se ouvir, os materiais que deviam, no futuro, se agregar simetricamente e por si mesmos, para formar o templo da natureza, encontram-se subitamente no seio dos vácuos infinitos. No momento em que essa voz misteriosa que cada criatura venera e estima como a voz de uma mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram para vibrarem juntas e modular o concerto dos céus imensos.
O mundo, na sua origem, não foi criado na sua virilidade e na sua plenitude de vida, não. O poder criador não se contradiz jamais, e como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas acima da impulsão inicial inerte à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa, que se dividiram por si mesmas e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis do espaço diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Olha, é difícil de entender tudo isso, né? Esse princípio do tudo. O fato é, a gente existe, como diz lá, penso logo existo, né? Então, existe, o universo existe. Nós existimos, estamos aqui. Como tudo isso começou, como foi criado, quando foi criado, né? E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, que é Deus? Então ele não é um ser definido, ele não tem definição, porque o que é um pronome indefinido. Como é que a gente vai definir algo indefinido? Como que a gente vai compreender algo que é incompreensível para nós? Então ele está dizendo aqui sobre essa eternidade, sobre essa criação, e a gente vai pensando com ele, mas é difícil o entendimento. Está difícil, não está? Mas vamos seguir em frente. Por causa das forças que predominaram sobre por causa das forças que predominaram sobre um ou sobre outro, e das circunstâncias posteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então a sua vida astral particular. Outros ocupando uma extensão ilimitada, só cresceram com extrema lentidão ou se dividiram novamente em outros centros secundários. Ainda tem mais, a gente sabe das diversas dimensões que existem. Por exemplo, os espíritos estão vivendo numa dimensão diferente da nossa. E a ciência já sabe dessa quarta dimensão. Nós vivemos numa dimensão tridimensional. Tem a quarta, onde vivem esses espíritos. Mas tem vida numa quinta dimensão, numa sexta, que eu não sei nem o que é isso. A ciência chama de universos paralelos. Olha como é grande a criação. É muito grande. Dá até dor de cabeça em pensar. Eu acho que até nessa história que eles inventaram de Adão e Eva, era de um bem mais evoluído, porém eles não obedeceram a lei e eles tiveram. Mas ali ele está falando da Gênese aqui na Terra, não do universo. A história de Adão e Eva está toda no sentido figurado. A gente viu bem aí, estudando. No primeiro dia, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas ele não diz de onde fez a luz. Então, fez a luz, fez a terra, fez as águas, a terra, fez o firmamento. No quarto dia é que ele fez o sol. Como que o sol, como que surgiu a terra, as águas, antes do sol? Porque quando ele diz ali, faça-se a luz, o sol não tinha sido criado ainda. O sol foi criado depois. Então tudo aquilo ali é no sentido figurado. Há uma beleza e um ensinamento profundo ali. Mas mesmo assim, ele está falando da gênese da Terra. A não ser dessa luz, quando ele faça-se a luz foi feita, a luz do universo. Não
à luz do nosso sol. É difícil para a gente compreender esse princípio. O tempo, o espaço, o infinito, a eternidade são palavras. E sem sol, como é que você vai mensurar o tempo? Não tem cálculo, não tem como mensurar. Então vamos lá. Número 15, né? 16. Reportando-nos somente a alguns bilhões de anos anteriores à época atual, a nossa Terra ainda não existe. Nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária e, no entanto, verificamos que esplêndidos dos sóis já iluminavam o espaço. Então, olha só, antes da Terra existir, antes do sistema solar existir, já existiam outros sistemas. Porque o tempo existia. O tempo não começou ali. Então já existia o tempo, já existia o espaço. Então não começou com a criação da Terra, não começou com a criação do Sol. Olha, a nossa cabeça dá nó, né? A grandiosidade de Deus. E o que a gente sabe é que Ele nos ama, Ele nos conhece. Então, antes de tudo isso, antes de existir o Sol, né, outros planetas já iluminavam o espaço. Planetas habitados já dão vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. Jesus é um desses seres que nos precedeu. Por isso o adiantamento dele. Ele é um irmão mais velho. Que as prodigiosas produções de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desenvolvem sobre outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo eu, já não existem mais os esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros imortais sob o pensamento do poder infinito. E nós, pobres seres pequeninos que surgimos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação, por causa da Gênese. A gente acha que é contemporâneo da criação. A Gênese, que está lá na Bíblia, ela ali está numa linguagem figurada. Tem uma beleza, tem um ensinamento, mas não a que o homem dá interpretando ao pé da letra. A Gênese dos mundos, do universo, não começou conosco. Antes de nós, como diz Jesus, né? Antes de Abraão, eu sou. Então, antes que o pai Abraão, é o que dá origem a toda a raça judaica, Jesus já existia, ele já era o Cristo. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante, que o espaço é o teatro de uma sucessão, de uma simultaneidade inimaginável de criações. Que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criação, de criações. Essas nebulosas que mal percebemos nos mais distantes pontos do céu são aglomerados de sóis em via de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, finalmente, assédio de catástrofes e de perecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não é apenas para nós e que não devemos reservar essa palavra à formação isolada do nosso pequenino mundo. É muito grande, é muito grandioso. Ainda bem que acabou esse capítulo aqui, esse ponto, né? Alguma pergunta? Agora eu dou um prêmio, meu celular, para quem fizer uma pergunta.
é muito grandioso, o infinito. Isso até a gente tem que ter uma postura de humildade, de simplicidade diante da vida. Não ter tanto orgulho, tanta vaidade, achar que somos os mais importantes, não perdoar. Por que eu não vou perdoar? Pois é. E quando você vê tudo isso, a grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus, a grandiosidade de um Jesus, um Espírito iluminado que a gente não faz ideia de quem seja Ele, a gente tem que ter realmente compaixão, a gente tem que ter simplicidade, humildade, a capacidade de perdoar, de entender o outro. Porque quando você não perdoa, quando você não entende, não compreende o outro, você está se achando melhor do que o outro. Isso é orgulho. E por que eu vou ter orgulho? Por que eu vou me considerar o mais importante? Se existe tanta coisa mais importante, um universo tão grande em torno de nós. Aqui nessa frase, Milton, está dizendo assim, ó, que o espaço é o teatro de uma sucessão de simultaneidade e imaginações criações. Isso aí já está falando, que é um teatro de Sucessivos mundos. Não tem como você imaginar. Não tem como. Não tem como. Ele já está falando aqui, nessa frase aqui, ele já está dando tom de que não tem como você querer imaginar. Aliás, você pode até imaginar, mas você não vai ter uma conclusão. Não vai ter uma conclusão. Então, como somos pequeninos, olha só como muda a visão de vida. Muda tudo para a gente. A gente sabe que é um ser imortal e sabe que não somos nada diante desse. A próprio planeta Terra é menos do que um grão de areia nesse universo, o estrelado. É quase nada. Quando a gente sabe que tem estrela que a gente está vendo, mas que não existe mais. Ela já se acabou. Só está a luz dela ali. Imagine a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, arredondando. E a luz ainda está ali todo dia, você vê uma luz que não existe, de uma estrela que não existe mais, de um sol que não existe mais. É uma coisa impressionante. É impressionante. Você sabe com quem está falando? Como é que você fala assim comigo? Aí a gente lembra daquele... Hã? Nada. Nada. Criação universal. Vamos lá para um pontinho também bem facilzinho de entender. 17. Após haver recuado tanto quanto nos permite a nossa fraqueza, em direção à fonte oculta, de onde provêm os mundos, como as gotas de água que se originam de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó, além disso, a eterna geratriz. Tudo bem, mas como é que isso começou? Como começou essa matéria primitiva que está espalhada pelo universo, que ele está colocando aqui? Quem criou essa matéria primitiva, cósmica primitiva, foi Deus. Como Ele criou? Quando Ele criou? Quem cria lá nos outros planetas? Hã? Quem cria nos outros planetas também? Deus, sempre Deus. Essa substância que dá origem às esferas siderais absolutamente não desapareceu. Essa potência não está morta, uma vez que ainda dá luz incessantemente a novas criações e recebe incessantemente
os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. Então, os mundos continuam se formando, a criação continua se dando, Deus continua criando. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, lá onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades do espaço, nada mais é que a substância primitiva em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Então nós estamos mergulhados nesse fluido. Às vezes a gente fala no aquário, como os peixes no aquário. Mas o aquário tem limitação, tem a limitação do vidro. O universo não tem limitação. E nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, nesse plasma divino, de onde se origina toda a vida. No nosso próprio planeta Terra, tem lugares que a gente não consegue, então tem sobrevivência. Você não vê lá na Sibéria, lá onde O próprio planeta Terra tem lugar que não tem vida, mas o que você está querendo dizer com isso? então, como assim como não tem vida? E um dia ela vai ter vida. Um dia vai começar alguma coisa vai surgir ali. Porque se tem tanta briga por terras, como está havendo na Ucrânia e com a Rússia, talvez ali Mas um dia vai ter vida. você vê, a Terra, ela gira assim, ó, né? Ela não gira assim. Ela tem um eixo. Ela tem uma inclinação. Essa inclinação está mudando. Então, onde hoje é terra, já foi água. Tanto que a gente encontra na própria Amazônia, você crava lá no meio e você acha a concha do mar. O dia que esse eixo mudar, não sei se ele vai vir para cá, o que vai acontecer, e é da lei que mude, áreas de terra serão cobertas e áreas que estão com águas serão descobertas. A gente às vezes se encontra mundos, resquícios, não se encontra de civilizações bem embaixo da terra, né? As camadas vão... Isso tudo muda. As calotas de gelo estão se deslocando devagarinho. A própria ciência está nos mostrando que a vida é dinâmica, tudo se modifica. Tudo se modifica. Essa briga toda aí, a hora que o homem entender que ele não é nada, ela vai acabar. Fala. Ontem eu estava assistindo o programa da Jovem Pan e foi entrevistado aquele Sérgio Reis. E ele falou que conhece muito aquela região lá do Amazonas, onde está ele. Esse inglês que foi assassinado lá mesmo, e esse indigenista, ele diz que por mais que o governo colocasse ali homens e homens do exército, da aeronáutica, ele falou que não tem como descobrir, não tem como você conseguir manter uma ordem ali naquele lugar, porque só o pessoal dali, e nem são todos, que conhecem aquele mundo. A imensidão de terra que é, né? Exatamente. Eu fico imaginando, imagina, que tão próximo a nós, A gente não conhece, imagine o que tem lá depois, né? Além. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, lá onde o céu astral ainda não brilha,
mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades do espaço, nada mais é que a substância primitiva em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. É esse plasma que a gente está dizendo aí, esse plasma divino, em que tudo está mergulhado e onde tudo se começou, a vida começou. Essa matéria cósmica primitiva, que ele disse aqui no início do item 17. Esse fluido penetra todos os corpos, como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres. Olha aí o que a gente está falando. Perpetuando-se em cada mundo, conforme sua condição. Princípio em estado latente, que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, uma vez que existem muitos outros reinos naturais, de cuja existência sequer suspeitemos, olha só, reinos que a gente não suspeita. Sabe, em virtude desse princípio vital universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm a soma dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião, e se agrupam como no organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos. É importante que nos compenetremos desta noção. A matéria cósmica primitiva estava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas também do princípio vital universal, que alguma geração espontânea em cada mundo, à medida que se manifestam as condições de existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. É exato, portanto, dizer-se que uma vez que as operações da natureza não a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e sempre criará. Então, é nesse plasma divino que ele está sempre criando. A gente só não sabe a origem desse plasma divino e quando foi que isso começou e como isso começou. E ele continua criando, continua formando mundos, formando os seres. Até aqui, item 19. Até aqui, porém, temos silenciado sobre o mundo espiritual, que ele também faz parte da criação e cumpre seus destinos seguindo as augustas prescrições do Senhor. Eu não posso dar mais que um ensino bem restrito sobre o assunto do modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões que me foi prometido aprofundar. Nem Kardec sabe, né? Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que se mostram humildes perante Deus, eu direi, suplicando-lhes que não baseiem nenhuma teoria prematura sobre minhas palavras. O Espírito só recebe a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente e a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto cunho que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Então, o que ele está dizendo? O que ele sabe é que a gente já passou pelos reinos inferiores da criação e ali a gente vai desenvolvendo até a gente chegar à individualidade, a ter individualidade. Mais do que isso, ele não sabe falar, ele não conhece. É como tudo começou. Vocês estão cansados? Aguenta mais um pouquinho? Isso aqui contempla, talvez também tenha mundos superiores a nós e que
Pois é, vamos terminar aqui. Até aqui, porém, temos silenciado sobre o mundo espiritual, foi isso que ele falou. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que se mostram humildes perante Deus, eu direi, suplicando-lhes que não se baseiem nenhuma teoria prematura sobre minhas palavras. Estou relendo o que ele disse. O Espírito só recebe iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, que o livre-arbítrio e a consciência. Então você só vai ter individualidade quando você tiver o livre-arbítrio e consciência. A noção dos seus altos destinos. Antes você está como princípio inteligente. Após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fonte, seu augusto cunho, que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Que coisa, né? Ali está a árvore. Ali está a árvore. Ali tem um princípio inteligente em elaboração. E a gente não está nem aí para isso, a gente não sabe. Porque se elabora nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. Olha a distância. Olha quanto percurso a gente percorreu já. E para chegar à divindade, a compreender a divindade, a gente nem começou ainda. Falta muito mais. Você que está dormindo aí, com a camisa do Flamengo, você está bem perto ali do reino, mais perto do que a gente lá do reino animal. Pela escolha que fez. Último parágrafo de hoje. Mais uma vez vos peço, não elaboreis sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes me calar sobre questões tão elevadas, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desvirtuar o sentido dos meus ensinamentos e a vos lançar por minha culpa nos labirintos emaranhados do destino ou do fatalismo. Olha só o que ele está dizendo aí, né? A humildade de Allan Kardec. A humildade dele, eu não sei isso, eu também não sei. Né? E não quero induzir vocês a nada, a um raciocínio que eu não sei se está correto. Estão se sentindo muito pequenininho, mas vamos nos sentir grandes diante de Deus, porque Deus nos criou por amor e Ele que sabe quem nós somos. Nós temos a natureza divina, nós temos o DNA de Deus em nós. É isso aí. Então, Senhor, nós terminamos o nosso estudo complexo da Gênese, da criação, da Gênese material, da Gênese espiritual, e perdoa-nos a nossa ignorância, perdoa-nos aqueles que não conseguimos esclarecer por falta de compreensão ainda de tão complexo tema. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia entender melhor a vida, mas algo já sabemos, é que precisamos desenvolver o amor em nós. Somente com o amor é que conseguiremos compreender o Criador, que é puro amor. Ajuda-nos a desenvolver esse sentimento para nos aproximarmos mais de Deus. Obrigado, Allan Kardec, obrigado por estes estudos, aos nossos guias que nos inspiraram, o nosso professor José Jorge, o altivo, e aos guias da nossa casa, muito obrigado. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Em nome, então, da espiritualidade amiga que dirige o SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Senhor, do teu amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da Gênese. Que assim seja.